o Evangelho de Mateus, capítulo 6, e nós gostaríamos, a partir de segunda-feira já, né, o Rafael, ele esteve falando, anunciando a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando fala da oração do Pai Nosso, a oração de Jesus. Mas eu gostaria de frisar algo aqui no versículo de número 5, Jesus ensinando-nos a orar, a buscar. Nós estamos numa live de oração e você está aí focado, focada, querendo aprender a orar, querendo clamar a Deus, né? E oração não é teatral, oração não se resume a palavras bonitas, pomposas, para as outras pessoas ouvirem, não é para chamar a atenção de ser humano nenhum. O versículo 5, Jesus é categórico, dizendo, no capítulo 6 de Mateus, verso 5, quando orares, ou seja, ele não está perguntando assim, algum dia, por acaso, quando vocês orarem, não, quando vocês orarem, ele parte do pressuposto que você é uma pessoa de oração, que você é uma pessoa que se derrama na presença de Deus. Ou seja, aquele que adora Deus, aquele que se diz filho do Altíssimo, é uma pessoa que naturalmente fala com Ele, tem um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo, um relacionamento dinâmico com o Pai. Então, quando orares, porque a oração é intrínseco do servo de Deus. Mas quando vocês orarem, eu vou dar algumas lições para vocês aqui, alguns toques para vocês, para que vocês não se equivoquem, para que vocês não façam da forma que não se deve. Não seja como os hipócritas. Opa, tem gente que ora e é hipócrita, sim. E que tipo de gente hipócrita ora e como ora? Ele diz o seguinte, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Será que é a posição, a forma com que se portam no corpo, que é a questão? Eles oram de pé na sinagoga, não é para a gente orar de pé na igreja? O que Jesus está querendo dizer? Ora, ele diz que eles oram assim para serem vistos pelos homens. Então a questão aqui não é a posição do corpo, a questão aqui é a posição da alma. Eles desejam, eles anseiam, e a motivação é serem vistos pelos homens. Há uma motivação equivocada, há uma motivação horrível, querem ser vistos pelos homens e receberem galardões dos homens. Deus está dizendo que estes já receberam aquilo que eles estão esperando. Eles vão ser honrados pelos homens, demonstrando essa espiritualidade hipócrita, essa espiritualidade falsa. Enganam os homens, às vezes querem enganar até a si mesmo, mas não engana a Deus, não engana o Senhor. Se alguém quer levar proveito diante da igreja, diante do povo de Deus, diante da gente, com performances humanas, né, com estratégias humanas, enganando-nos, meu irmão, vai enganar a gente. O Senhor vai nos abençoar de qualquer maneira, mas você que está causando isso, Deus vai tratar com a sua vida, pode ter certeza absoluta disso. Ele diz, não é assim que a gente deve orar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Opa, então não é uma questão de ostentação, se mostrar uma pessoa espiritual, uma pessoa de oração, alguém íntimo e próximo de Deus, não é isso. Entra no teu aposento, ou seja, seja discreto. Ao falar com Deus, seja discreto. Entra no teu aposento, é uma questão de intimidade, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em oculto, o teu Pai que vê em oculto te recompensará. Ele está dizendo que a oração é uma atitude dos nobres e dos discretos, que querem manter uma relação com Deus sem que os outros percebam e fiquem aplaudindo. Não precisa de plateia. Quando a gente ora, não precisamos de plateia, não precisamos demonstrar a nossa espiritualidade para quem quer que seja. Os frutos falarão mais alto, a recompensa de Deus falará mais alto, mas a nossa espiritualidade que seja discreta, envolto de uma intimidade com o Senhor, não ostentando, não fazendo barulho. Quem chegou? Ah, fulano de tal, fazendo boas obras. Não, a nossa espiritualidade é algo discreto, é algo que chama a atenção de Deus, não fica querendo chamar a atenção dos homens. Então a nossa oração é assim também, nós oramos com toda a sinceridade. Aqui não está dizendo, fique pensando nas palavras bonitas que você vai dizer para Deus, não é isso. Olha como ele fala no versículo de número 7, orando, não useis de vãs repetições como os gentios
que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Opa, não é o muito falar. Eu oro 2 horas por dia. Eu, quando era adolescente, por exemplo, eu consegui desenvolver na minha religiosidade, tadinho, na minha inocência, eu consegui desenvolver um tipo de oração em voz alta. Eu consegui ficar 1h20 sem repetir palavra, orando em voz alta 1h20, assim, que eu ficava impressionado comigo mesmo, né? As pessoas estavam à minha volta também. Olha, eu ajoelhava e parava de falar daqui 1h20. Chama a atenção de qualquer um, não é? Até que o Senhor foi ministrando ao meu coração e dizendo: eu não preciso disso, eu não preciso dessa ostentação toda, eu não preciso desse brilho que você está querendo causar, disso que você está querendo causar às pessoas que estão à sua volta, para o seu próprio coração. O meu relacionamento com você é tão íntimo, eu que devo saber o nível de intimidade que você tem comigo. Fique em paz. Isso mudou minha oração, isso mudou o meu jeito de estar com Deus. Não é a quantidade de tempo que eu passo trancado no quarto, não é a quantidade de palavras bonitas que eu profiro em oração, não é o quanto de pessoas que eu agrado com a minha oração, é o tamanho da sinceridade do meu coração, falando com o meu Pai, falando com o meu Deus. Então ele está dizendo: entra no secreto, o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Que coisa linda isso! É o Deus que mais do que ouve, é o Deus que vê, é o Deus que enxerga, o teu Deus que vê. Pastor, mas tanta coisa que eu gostaria de falar para Deus, mas Ele mais do que ouve, meu filho. Fique em paz, o teu Deus vê secretamente. Perceba o versículo de número 6, o Pai que vê no oculto, Ele te recompensará. Então você que está achando que precisa falar bonito para o Pai que quer te ouvir, Ele mais do que está te ouvindo, Ele está te enxergando, Ele está te vendo aí. Sabe por que é importante nós sabermos disso? Porque há momentos na nossa vida que nós não temos palavra. Todo mundo que é cristão aqui, que sabe o que eu estou dizendo, passou alguma aflição, alguma tribulação na vida, sabe o que eu estou dizendo? Tem momentos que a gente não tem palavras para Deus. Tem momentos que nós não temos palavras bonitas, porque a luta é tão grande, a luta é tão forte, o deserto é tão comprido, sol escaldante, areia quente debaixo dos pés, e a gente está descalço na luta dessa vida, que a gente só sabe é gemer diante de Deus, orar. Só quem passou por uma luta muito grande sabe o que eu estou dizendo. As madrugadas de joelho, e você só chora na presença de Deus, não tem palavras lógicas e conectas, e cheio de conexão, inteligente, cheio de... Não, só Deus sabe, o seu coração está numa confusão de mente e de tribulação, seu gemido, palavras desconexas, mas o Senhor quem está vendo. O Senhor vê, o Senhor enxerga e o Senhor lhe recompensará publicamente. Há um Deus de recompensas para quem ora, há um Deus que ouve, há um Deus que vê. Não use de vãs repetições, fique em paz, porque o muito falar não é o que você vai ser ouvido, é o tamanho da sua sinceridade. Não vos assemelheis a ele, versículo 8, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vocês pedirem. E agora sim entra na oração do Pai Nosso, que eu vou começar amanhã às 14h30. Mas olha aqui, se ele sabe então o que eu vou pedir antes de sair da minha boca, por que eu preciso orar então, não é verdade? Você precisa orar porque você precisa estar conectado, estar mais íntimo com Ele, para aprender com Ele. O Senhor quer te fazer partícipe, co-participante da obra que Ele está fazendo. Ele quer fazer com que você seja participante desta obra grande que Ele está realizando. Ele quer que você entre em oração, que você entenda, que você ame. Só pode interceder por uma outra pessoa quem ama, quem é empático. Deus está querendo trabalhar no nosso coração. Oração, mais do que muda o pensamento de Deus, muda o teu coração, muda a sua vida. Então, por isso, ore em todo tempo, ore toda hora, ore a cada instante, a cada dificuldade, a cada vitória, ore. Oração nunca é demais, pelo contrário, oração te conecta mais com o Senhor, te tira desse plano vazio, superficial, cheio de contendas, de dificuldades, cheio de aflições de espírito, e te coloca em contato com uma dimensão mais profunda, uma dimensão espiritual, uma dimensão onde a paz reina, onde a vontade do Senhor governa, onde a gente pode abrir o coração e se sentir escutado, acolhido. É ali, é no quarto de oração que a gente se sente dessa forma. Vamos orar, precisamos clamar ao Senhor. Eu vou orar aqui